nós vamos, nesses próximos 30 minutos, abordar alguns conceitos mais atuais, mais recentes, sobre a punção ocidental da dura mater. E essa é uma complicação muito comum na nossa prática obstétrica, todos nós enfrentamos, né? Mas eu entendo, eu vejo que no dia a dia os anestesiologistas têm muita dificuldade, primeiro de aceitar que a complicação existiu, e depois tentar minimizar a complicação, no sentido de tentar manter a coisa sob observação e evitar de tomar alguma decisão que seja diferente de apenas observar o caso, na tentativa de que o caso se resolva espontaneamente. Essa é uma posição que pode não ser exatamente a posição mais adequada. E é isso que é o ponto que eu vou tentar fazer hoje durante essa apresentação. Vocês vejam que nós estamos discutindo esse assunto há muito tempo, né? Beer relatou o primeiro caso de cefaleia pós-RAC há 117 anos atrás, né? E quando Gormley descreveu o tampão sanguíneo, isso foi há 56 anos atrás. E nós continuamos tendo mais perguntas que respostas para um problema que é de todo dia na prática da obstetrícia, da prática da anestesia obstétrica, né? A fisiopatologia da cefaleia pós-punção, nós conhecemos bastante, não tudo, mas conhecemos bastante, né? E nós reconhecemos hoje duas fases. A primeira é a fase aguda, que é de uma etiologia vascular, né, e que mediada por adenosina. Então, essa fase está bem estabelecida, sabe, o que não está bem estabelecida é a transição para o componente crônico da cefaleia pós-RAC, né? Então, existe um outro estágio da cefaleia, que hoje é reconhecido, né, que muito provavelmente tem um mecanismo de sensitização central, do sistema nervoso central, que é responsável não só pela cefaleia crônica, mas também pela dor lombar crônica. Isso é uma coisa que ganha hoje bastante discussão. É importante lembrar que quando nós estamos diante de uma dor de cabeça, de uma cefaleia pós-parto, né, lembrar de fazer um diagnóstico correto, né? Esse é um trabalho feito no nosso departamento há muitos anos atrás, né, mostrando que numa população de aproximadamente 1.000 pacientes, né, apenas a minoria dessas pacientes que se queixam de cefaleia pós-parto vão ser realmente atribuídas à cefaleia pós-punção da dura mater. A maior parte dos casos de cefaleia pós-parto são cefaleias de outras causas, por exemplo, tensão, enxaquecas e outras causas. Então, é muito importante fazer o diagnóstico correto, né, dessa entidade. Existe uma classificação, uma definição bem estabelecida pela classificação internacional de cefaleias, e é importante que a gente, então, tenha certeza de que nós estamos lidando com a cefaleia pós-punção e que a gente faça um diagnóstico diferencial adequado. Se nós precisarmos de imagem para nos ajudar no diagnóstico, né, a imagem de eleição é a ressonância magnética, e o que nós vemos na ressonância magnética são algumas coisas inespecíficas e algumas coisas mais específicas. A manifestação inespecífica é o espessamento da dura mater. Vocês vejam aqui um branco circulando todos os hemisférios cerebrais, né? Esse dura enhancement é uma coisa inespecífica. Qualquer punção da dura mater, seja com RAC peridural, mesmo que não haja a hipotensão licórica, vai determinar esse espessamento da dura mater. Então, isso é uma reação inespecífica da dura mater, né? Evidentemente, a descrição mais clássica, a imagem mais clássica associada à síndrome da hipotensão licórica é o desabamento cerebral, é o sagging brain, não é isso? E nós vemos aqui um cérebro normal, e aqui nós vemos então a cisterna pré-pontina meio achatada, não tem muito líquido, né? A mesma acontece na fossa posterior, nós temos um escorregamento das amígdalas cerebrares. Então, esse é o sagging brain, é o cérebro essa é uma característica da síndrome de hipotensão licórica, né? Então, tendo visto esses conceitos básicos, né, e chama atenção principalmente
para a possibilidade da cronificação da cefaleia aguda, né, nós vamos partir para tentar responder algumas perguntas que ainda são muito atuais, né? Primeiro, como é que nós podemos diminuir a incidência da punção acidental ou diminuir o trauma da dura, né? Como nós podemos, na eventualidade de que nós tenhamos a punção, né, como nós podemos prevenir o aparecimento da cefaleia? Depois, se a cefaleia apareceu, por que nós temos que tratar a cefaleia, quando e como, né? E como é que eu posso aumentar a eficácia do meu tampão sanguíneo, que, em última análise, é a terapêutica definitiva. Bom, a primeira coisa que nós vamos discutir é como é que eu posso diminuir a incidência de trauma sobre a dura ou da punção acidental. Eu vejo dois caminhos. Um caminho é melhorar a qualidade das nossas agulhas, né? E nós podemos dizer que elas são bastante boas. Nós podemos reduzir o calibre das agulhas, mas nós já praticamos com agulhas de calibre 27, 29, não, mas 27, 25. São agulhas, quanto mais nós podemos melhorar a qualidade das agulhas, tanto no seu bisel quanto no seu tamanho, não é isso? Eu gostaria de chamar a atenção que a gente sempre tenta praticar com aquele padrão ouro, né? E a única agulha que se associa a uma incidência de cefaleia, porque não se iludam, né? Cefaleia pós-hack, mesmo com agulha atraumática calibre 27, existe e ela está associada a complicações sérias. Então não se iluda de que apenas por praticar com agulhas finas eu não tenho cefaleia. Mas o padrão de ouro é a cefaleia, é a agulha 27 ponta atraumática. Essa é a única agulha que está associada a uma incidência de cefaleia abaixo de 1%, que é o que nós todos queremos, né? Então nós precisamos todos tentar praticar com as agulhas apropriadas. O outro caminho é melhorar a nossa técnica, e a gente não tem feito absolutamente nada por isso em um século, não é verdade? Nós não mudamos nada da nossa técnica. Os senhores vejam que a técnica apurada é importante. Esse é um trabalho que foi feito há muitos anos no Hospital de Santa Joana, e a Gisele Vilar e nós colaboramos nesse trabalho, e nós avaliamos cerca de 5.000 pacientes, e os senhores vejam que, mesmo com a agulha 27, à medida que nós aumentamos o número de punções, eu aumento a incidência da cefaleia pós-punção. Então, traumas repetidos com agulhas finas também é um problema. Por isso, eu tenho que esmerar para produzir uma técnica muito perfeita, não é isso? Eu acho que um dos caminhos é a introdução da ultrassonografia pré-punção. Eu não tenho nenhuma dúvida, e eu não vou estar clinicando mais quando vocês estiverem, provavelmente os mais jovens, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que daqui a 10 anos nós não estaremos nem discutindo isso. A ultrassonografia lombar pré-punção vai ser absolutamente obrigatória. Nenhum paciente vai aceitar que isso seja feito sem... Eu falava isso há 10 anos atrás, hoje ela ainda não é uma realidade, mas é muito difundida. Eu tenho certeza que 10 anos para frente, então eu encorajo os senhores a tentarem. Mas eu acho que esse é um caminho. Eu acho que a ultrassonografia pré-punção pode diminuir a incidência de cefaleia pós-hack, por dois motivos. Primeiro, um que eu não tenho certeza ainda, mas o simples conhecimento da distância para o espaço peridural vai fazer com que o anestesista esteja mais cuidadoso e diminuir a incidência de punção acidental. Eu uso isso há 10 anos, com os residentes, com os fellows. Eu não me lembro de ter tido uma punção na mão dos residentes e fellows, tendo feito ultrassom anteriormente. Mas isso não é um estudo controlado que eu fiz, é apenas uma impressão. Existe uma outra evidência, né, que é o trauma sobre a dura mater. Se eles vejam, por exemplo, que essa é uma meta-análise que nós publicamos no British Medical Journal, de todos os estudos randomizados, né, que usam ultrassom para facilitar punções lombares, tanto peridural como hack. E apenas uma conclusão da meta-análise é que o uso do ultrassom, né, diminui o risco de falhas do procedimento e diminui o risco de procedimentos traumáticos. Então, isso está bem demonstrado na literatura, né? Existe uma outra coisa que eu tinha uma dúvida, que aparentemente
foi esclarecido com o trabalho que nós acabamos de terminar. Há muitos anos atrás, eu tinha uma dúvida de que o ultrassom poderia determinar pacientes de maior risco para a punção por alguma característica anatômica. E, senhores, vejam que aqui nós avaliamos casos de pacientes que tinham tido punção acidental e comparamos com um controle. Um estudo muito pequeno, mas o que foi importante nesse estudo foi demonstrar que o ligamento flavo, né, a sonoanatomia do ligamento flávio era completamente diferente nos pacientes que tinham punção acidental comparados com o grupo controle, certo? E nós, evidentemente, não estamos falando que o ligamento amarelo não existia, mas existia alguma coisa na sua formação, na sua incidência, que favorecia isso. E nós ficamos, como é que nós usamos clinicamente isso por muitos anos? Nós evitávamos aquele segmento, a gente ia num interespaço diferente. Até que, o ano passado, nós resolvemos fazer o seguinte: em todos os casos de punção acidental, nós fazíamos ultrassom e fazíamos uma ressonância magnética dos pacientes. E mesmo com imagens do ultrassom alteradas, a ressonância magnética era absolutamente normal. Então, esse estudo, por exemplo, morreu, porque a imagem anormal do ligamento flávio no ultrassom não indica que a paciente tem uma anormalidade anatômica. É simplesmente uma inadequação da imagem, tá certo? Então, eu não posso realmente... todos os nossos casos que tivemos de punção dura mater foram com ressonâncias magnéticas absolutamente normais. Então, nós temos que realmente apurar a nossa técnica, não dá para ficar... Evidentemente, nós vamos ter casos de pacientes com, por exemplo, espinha bífida oculta, que se eu estiver puncionando no espaço que tem a espinha bífida oculta, eu vou ter uma punção acidental dura mater obrigatoriamente, porque eu não tenho ligamento flavo, não vou conseguir identificar o espaço peridural, tá certo? Bom, muito bem. Vamos rapidamente, então. É assim que eu acho que o ultrassom terá um papel fundamental. No caso da punção ter acontecido, como eu posso fazer a profilaxia? E existem agora duas correntes muito fortes na literatura. A primeira corrente é manter o catéter no espaço intratecal por algum tempo. Durante o trabalho de parto, retirando ao final do procedimento ou mantendo por 24 horas. O estudo que lançou essa ideia de uma forma muito provocativa foi um estudo publicado em 2003, né? E o que eles fizeram, 3 grupos. Num grupo A, eles mudavam a técnica, né? Faziam uma nova punção, passavam um catéter peridural. É a minha técnica preferida, e provavelmente a que os senhores fazem também, né? O outro grupo, eles passavam um catéter intratecal, faziam analgesia de parto com uma raque contínua, mas tiravam o catéter no final. E o outro grupo, eles mantinham o catéter intratecal por 24 horas. Se vocês vejam, a incidência de punção, de cefaleia pós-raque, diminui de 90% para 6%. Então, realmente, você tem que prestar atenção num estudo como esse. Ninguém nunca conseguiu reproduzir esse estudo, né? Então, é muito bom para ser verdade. Na nossa mão, isso não acontece, a incidência pouco se modifica. Entretanto, nós temos uma meta-análise feita pelo grupo belga, né? Onde eles aproveitaram apenas 8 estudos e eles viram que, quando se trata da incidência, existe um benefício marginal, então existe uma tendência a menor incidência de cefaleia quando o catéter fica no espaço intratecal por algumas horas ou por 24 horas, né? E a necessidade de blood patch, de tampão sanguíneo, parece então que a gravidade da cefaleia diminui, né? E isso leva a menor utilização do tampão sanguíneo posteriormente, né? O problema de se fazer essa técnica de catéter, primeiro que raque contínua, na minha experiência, às vezes funciona bem e às vezes não funciona bem para analgesia de parto e especialmente para cesariana, né? Mas é uma técnica bem estabelecida na nossa prática, né? O outro problema é o problema da contaminação, principalmente com as analgesias de parto muito prolongadas, não é isso? Então, deixar o catéter já
meio contaminado por 24 horas no espaço licórico é uma coisa que me preocupa. Mas, então, nós temos um protocolo no hospital para deixar o catéter, mas nós não fazemos essa técnica. Mas a evidência na literatura hoje diz que é uma técnica que pode beneficiar os pacientes. A outra corrente não é mais deixar o catéter, é agora utilizar o catéter para fazer um tampão sanguíneo profilático. Por muito tempo, a gente dizia que isso não funcionava, né? Isso foi muito elegantemente demonstrado por um estudo da Barbara Scavone, né, que fez um estudo muito elegante, mas uma população muito pequena, e comparou, então, um tampão sanguíneo profilático com um controle, né? Muito bem feito o trabalho. E não viram realmente nenhuma diferença, a não ser que o número de dias que a paciente exibia a cefaleia pós-RAC era menor com o grupo profilático. Mas, entretanto, quando a gente olha os números, né, criticamente, e vê o tamanho da amostra, isso pode ser que, numa amostra maior, pudesse ser significativo. E, mais recentemente, nós tivemos agora um trabalho prospectivo, randomizado, eu acho bem feito, e que mostra um resultado surpreendente. Os senhores vejam aqui que eles randomizaram em torno de 100 pacientes para fazer um tampão sanguíneo profilático ou um tratamento conservador e depois fazer o tampão sanguíneo se necessário, né? Eles esperavam a anestesia regredir e faziam um tampão sanguíneo com 15 a 20 ml pelo catéter, né? E veja só o que aconteceu. A incidência de cefaleia no profilático foi 18%, comparado com 70% do tratamento conservador. Então, realmente funcionou. E a necessidade de um segundo blood patch, nesses que tinham tido o primeiro blood patch, foi apenas de 10%. Né? Enquanto que o primeiro blood patch no tratamento conservador foi 73%. Então, mesmo considerando as falhas, e o segundo grupo, o grupo que tomou o blood patch terapêutico, né, teve que repetir também na mesma proporção. Então, mesmo considerando as falhas do profilático, né, ainda indica que essa é uma conduta que a gente pode tomar para melhorar os pacientes. A minha grande preocupação com isso também é a infecção. Nós publicamos recentemente no Regional Anesthesia and Pain Management um estudo mostrando que, comparando o uso de gown, como é que chama isso em português? De gown, de bata, luva, enfim, fazer um paramento cirúrgico, né, para fazer a peridural, comparado com só máscara, gorro e luvas, né? E nós mostramos que nos dois grupos não existe diferença, mas que a contaminação do catéter existe numa quantidade muito grande. Nós não temos a infecção, mas nós temos a contaminação do catéter. A minha preocupação é que nós estamos injetando anestésico local. Anestésico local é bacteriostático, né? Mas quando eu tenho sangue injetado por um catéter contaminado, eu tenho também a minha preocupação. Então, apesar de eu trazer para os senhores duas tendências da literatura muito fortes hoje em dia, né, eu tenho preocupação com a consequência da implementação dessas duas condutas em larga escala. E, por isso, nós ainda não adotamos essas. Mas, quem quiser adotar, tem o suporte da literatura. Muito bem. Agora, eu decidi fazer essas medidas profiláticas ou não, e elas não resolveram. Então, por que eu preciso tratar a cefaleia pós-RAC? Eu gostaria de começar de uma forma bem provocativa, com a complicação mais séria, que é o hematoma subdural. Certo? Há muitos anos atrás, eu não consigo ver a data aqui, mas acho que é 2006? Enfim, não importa, está me atrapalhando isso aqui. Mas veja bem, nós tivemos um trabalho publicado no International Journal of Obstetric Anesthesia, e esse grupo reviu todos os casos de hematoma subdural da literatura de pacientes grávidas
e não grávidas, né? População obstétrica e não obstétrica. E encontraram 25 casos e 21 casos de peridural e 25 de RAC, né? E isso em todas as idades. O grupo obstétrico tem um componente muito importante, principalmente na peridural. Vejo que 19 dos 21 casos aqui eram de obstetrícia. Não tanto na RAC anestesia, nós temos mais casos de cirurgia geral, né? Mas com morbidade, com necessidade de cirurgia e com mortes, né? Então, o hematoma subdural é uma complicação bem estabelecida da cefaleia pós-punção. E isso eu não posso jogar isso para baixo do tapete. Eu não posso voltar as costas para uma paciente. É necessário o segmento dessas pacientes e a conclusão do caso. Porque isso pode acontecer na primeira semana e pode acontecer meses depois. Então, não pode deixar uma paciente com cefaleia pós-RAC dizendo, isso passa sozinho. Eu não posso minimizar esse tipo de complicação. Mais recentemente, o ano passado, publicado no publicado em 2016, na verdade, esse ano, no International Obstetrics and Anesthesia, esse grupo belga, reviu a literatura de novo, mas agora só das pacientes obstétricas. Evidentemente, os dados são muito extensos, eu não posso trazê-los todos aqui para os senhores, mas eu queria ressaltar algumas coisas. Primeiro, olha só, existe uma porcentagem muito grande desses casos que ocorreram com agulhas 27. Não se iludam. A agulha 27 produz menos cefaleia, de menor gravidade, mas elas também podem produzir complicações sérias, né? Interessante que eu preciso sempre pensar na cefaleia pós-RAC, em sinais neurológicos focais, e a maioria dessas pacientes com hematoma subdural tem uma mudança nas características da cefaleia, que é a cefaleia persistente, que não se relaciona com a posição. Então, se a cefaleia muda de características, ela era postural, de repente ficou mais constante, né? É uma bandeira vermelha que assinala perigo, não é isso? Outra coisa que eu queria assinalar, que vejam só, o diagnóstico desse hematoma subdural em uma semana, quer dizer, enquanto o paciente ainda está fresquinha, dentro do hospital, ou você está seguindo, né? Apenas, né, de 26% a 50%. O resto vai acontecer muito depois, quando você já nem pensa dessa paciente. Então, não podemos abandonar a paciente, tá? Interessantemente, né, todas as pacientes, né, muito poucas delas tinham sido tratadas com tampão sanguíneo, né? Talvez essa complicação pudesse ter sido evitada, né? E vejam que as complicações são sérias. Muito bem. Além disso, eu posso não estar falando de hematoma subdural, mas eu posso estar falando de outras complicações que são muito importantes. Nós tivemos no nosso serviço uma complicação de uma paciente que teve diplopia por 1 ano, teve que se ausentar do trabalho. Essas são complicações muito... Os senhores sabem, por exemplo, que as alterações auditivas são muito comuns pós-RAC anestesia. É só fazer uma audiometria de seus pacientes, vão todas alteradas, não é isso? Elas se recuperam eventualmente, mas são ondas que eu não percebo. Então, a gente não percebe se a qualidade da audição dessas pessoas mudou em função do tratamento ou não. Existem essas coisas que a gente nem segue, nem se preocupa, né? E, mais importante, por que eu devo tratar? Porque existem indícios de que a cefaleia pós-punção possa se cronificar, não só a cefaleia, mas também a dor lombar, que parece fazer parte de uma mesma síndrome, né, de cefaleia e lombalgia crônica, tá certo? E para ilustrar esse problema, eu queria trazer esse trabalho publicado no Anesthesia Analgesia de 2012, por Webb, de colaboradores, e os senhores vejam aqui, então, o risco de cefaleia crônica. Os senhores vejam aqui, nesse primeiro gráfico, o A, né, a incidência de cefaleia crônica, né, num grupo controle de pacientes que tinham sido submetidas a um parto vaginal, mas não tiveram peridural, sem punção ocidental, e no grupo de punção ocidental. Cefaleia crônica, 28% e 5%. E vejam na parte inferior, né, a incidência quando se trata com tampão sanguíneo, quando não se trata com tampão sanguíneo. Então, sem blood patch, né, a incidência de cefaleia crônica é o dobro daquelas pacientes que são tratadas.
E, no seu lado direito aqui, nós temos os mesmos números, reproduzem quase que uma imagem espelho, né? A problema da dor lombar crônica. Tá? E aqui também, senhores, vejam que as pacientes que tiveram o tratamento do blood patch se beneficiaram também da dor crônica. Então, parece que a cefaleia crônica e a dor lombar crônica fazem parte de uma síndrome, né? E isso é um conceito bastante recente. Mais um motivo para a gente se preocupar com essa... O tratamento, ainda nós não temos um tratamento definitivo, né? O que nós temos é o tampão sanguíneo. Tudo já foi tentado nessa vida, né? Uma revisão da Cochrane mostra que o repouso no leito não tem nenhuma influência, é apenas sintomático. A reposição de fluidos é totalmente inconclusiva, até hoje não se sabe se isso é bom ou ruim. Nós fazemos apenas por via oral, apenas para fazer porque nós aprendemos assim, né? Já se administrou tudo que se pode possível, né? Mas nada conclusivo, nada que definitivamente mude o curso da cefaleia. E, senhores, vejam, tudo já foi tentado. Isso resolve apenas temporariamente, é apenas um tratamento sintomático. O mais novo, né, é o bloqueio esfenopalatino com, né, gotas de lidocaína. Eu uso muito, na verdade, em casa. Minha esposa tem enxaqueca, pingo umas gotinhas de lidocaína e funciona absolutamente perfeito para ela, passa a cefaleia, a enxaqueca rapidamente, né? É uma coisa que a gente pode usar, mas isso não trata o problema. Isso é apenas sintomático, né? Então, ninguém está tratando a causa da cefaleia. E o que nos preocupa são as manifestações neurológicas, as complicações neurológicas. Eu não posso investir muito, né, mandar paciente para casa com narcótico. Isso eu não faço. Eu nunca mando uma paciente para casa com narcótico, né, nós sempre estendemos a internação dos pacientes até que possamos fazer o tratamento definitivo. E, finalmente, eu queria apresentar para os senhores uma proposta, porque muito do que a gente discute a respeito do tampão sanguíneo, a gente discute baseado em falta de evidência, falta de números. Então, como é que a gente poderia, no caso de que tudo isso tenha falhado, aumentar a eficácia do tampão sanguíneo? Um estudo que eu gosto sempre de tomar como referência, né, inclusive para orientar suas pacientes, qual é o risco, qual é a eficiência do meu tratamento, porque as pacientes querem saber, eu vou fazer um tampão sanguíneo, em quanto vai funcionar, qual é a porcentagem de sucesso, né? É o trabalho do Sassas e Serron, publicado na Cirurgia em 2001. Senhores, vejam que eles fizeram uma população de 504, né? A incidência de sucesso do tampão sanguíneo é 93%. Em 75% dos casos, é um sucesso completo e o resto é incompleto. Acho que é muito importante falar para o paciente que isso pode falhar, né? Falhar nessa proporção. E a falha total acontece em torno de 7%, não funciona de jeito nenhum, né? E o sucesso do tampão sanguíneo após um segundo blood patch, cerca de 97% nessa casuística, né? E os fatores independentes relacionados ao risco, né, de falha são duas coisas. O calibre da agulha, quanto maior a agulha, maior o risco de falha, e um número mágico, né, de quando fazer o blood patch, que contradiz esta tendência atual de fazer um blood patch profilático, porque a gente sempre achou que à medida que passa o tempo e aumenta a incidência do sucesso do blood patch. E a gente tinha evidência disso, mas a Barbara Stein demonstrou uma coisa muito forte, uma evidência muito forte de que o blood patch profilático funciona através feito de um catéter. Eu já demonstrei a minha preocupação com relação a isso. Mas o número mágico. Então, nós procuramos realmente fazer um tratamento conservador até 3, 4 dias e fazemos do blood patch ou no terceiro ou no quarto dia, porque existe evidência de que o momento em que você faz o tampão sanguíneo é importante. E uma outra coisa que foi publicada recentemente e que nós temos
uma contradição, uma evidência incompleta aqui, quanto de volume nós temos que colocar no tampão sanguíneo, né? Esse estudo, que é um estudo muito difícil de ser feito, muito multicêntrico, sugere que a quantidade de sangue seja por volta de 20 mililitros, mas os resultados são muito discutíveis, mesmo desse estudo, tá certo? Esse é meu último diapositivo, eu vou passar da hora uns 2 minutinhos, mas eu acho que é importante isso. Olha só. Tem algumas coisas que eu vou falar aqui que são baseadas na literatura e algumas coisas que não são baseadas na literatura, são baseadas na minha experiência. Primeiro, tratar de uma forma conservadora por 3 a 4 dias. Isso é baseado na literatura. O trabalho do Sassa Tisserand fala que o número mágico é 3, 4 dias. Espere, faça um tratamento conservador, não é, que vai dar melhor resultado. Segundo, eu acho que a gente tem que fazer isso na linha mediana, o mais mediano possível. Portanto, eu discordo de fazer blood patch em decúbito lateral, porque muitas vezes você não vai estar na linha mediana, e eu faço sempre com ultrassom. Eu quero o mais mediano possível para garantir que a dispersão do sangue seja o mais uniforme possível, tá certo? Para o maior sucesso do tampão sanguíneo. Essa é uma evidência minha, é uma sugestão minha, não tem nenhuma evidência na literatura. Fazer no espaço abaixo da punção acidental. Isso existe evidência na literatura, mostrando que o tampão sanguíneo, o sangue que se injeta no espaço peridural, vai preferencialmente para cima, não é isso? Trabalhos com ressonância magnética. Então, eu tenho que fazer abaixo do nível da punção, né? A outra coisa, volume, né? Existe esse último trabalho recomendando em torno de 20 mililitros. Eu ainda faço de 10 a 15, eu não procuro produzir dor na paciente, porque eu acho que isso produz mais danos do que benefícios. Mas, evidentemente, a literatura sugere em torno de 20. Eu nunca produzo dor lombar. Manter os pacientes em decúbito dorsal horizontal, repousando por 2 horas. Existe uma evidência, publicada por Mark Norris há muitos anos atrás, sugerindo que isso definitivamente influencia na recuperação. E, muito importante, fazer a instrução do paciente, para que ela use a pressão abdominal o menos possível em casa, principalmente nas primeiras 24 horas, para evitar o deslocamento do tampão sanguíneo. Eu agradeço a atenção dos senhores e, numa apresentação muito rápida, eu acho que eu queria trazer a minha preocupação com a gravidade dessa complicação, a forma como os anestesistas veem isso, tendendo realmente minimizar a complicação, empurrar para baixo do tapete e voltar às costas. Você tem que seguir a paciente, porque as complicações, normalmente tudo vai bem, mas você pode ter complicações muito sérias e muito graves. Muito obrigado pela atenção de vocês.